Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu e esse é mais um programa Verdade em Questão. E nós vamos falar de educação. Educação na perspectiva do dia de hoje, com a virtualidade, com todos os desafios que é educar, de modo especial, a educação formal. Que, se a gente buscar lá na Grécia Antiga, ela era visual, por imitação, e hoje o grande desafio é que esse mesmo aprendizado passe pelas tecnologias e os desafios que ela nos faz hoje, inclusive éticos, inclusive presenciais e não presenciais. A gente conta aqui com a alegria de ter um docente da Unifev, então é de casa, o professor Anderson. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém. E o professor Anderson é mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, né? E vai tratar um pouco desse tema, né, na área da educação tão importante, porque eu creio que não seja só uma crise para nós que somos docentes. Eu também encarno essa vida alguns dias na semana, mas também para os pais, né, para compreender todo esse processo hoje que é absolutamente novo, né? Exato. O impacto que as novas tecnologias trouxeram para a sociedade como um todo foi muito grande. Então, traz desafio para os educadores, desafios para a família e para os próprios educandos também, porque estamos inundados de informação e saber fazer um filtro do que é realmente relevante para agregar... O que deve sedimentar, né? Eu digo sempre isso. Exatamente. Né? O que sedimenta, né? Porque Porque hoje a gente fala de fake news, uma coisa que... Né? Exatamente. Fake é mentira, então notícias que são mentirosas, etc. Sim, e tal. E eu vejo principalmente as pessoas de mais idade muitas vezes reproduzindo aquilo porque liam um jornal e acreditavam. Hoje a gente não pode... qualquer coisa que lê, acreditar, não é? Perfeitamente. E ela acaba até sendo um instrumento também de deseducar, se a gente pode dizer isso. Então, o senso crítico daquilo que eu tenho acesso em relação à informação ou conhecimento é primordial hoje. Então, um dos desafios do educador é não só levar a informação, porque ela está em todo lugar hoje, né? A escola antiga tinha isso como foco, transmitir o conhecimento. Hoje, a informação está em todo lugar, então levar o aluno a ter um senso crítico daquilo que ele acessa, daquilo que ele tem, toma como verdade. Então, e como é que a gente faz essa hierarquia, Anderson? Porque uma das coisas que saiu é o nosso papel, né? Exato. Nós deixamos de ter um púlpito, vamos dizer assim, onde a gente falava e era respeitado, e hoje eu estou dando aula em pós, por exemplo, a turma olha e fala assim, olha, essa referência aí não está muito certa, não. Exato. E aí sou obrigado a dizer, olha, eu não preciso acertar tudo, etc. e tal, porque eu não sou, mas eu garanto que o todo eu sei bem mais que você, por isso eu estou aqui, né? Sim. Como é que é essa coisa, assim, nessa questão de uma educação, nesse século XXI que a gente está, nós não estamos entrando no século XXI, porque para mim a sensação que eu tenho como ser humano é que para mim a gente está descobrindo a América de novo, entendeu? A gente é um novo mundo, absoluto de estradas e caminhos que muitas vezes, sei lá, se a gente ficar uma semana fora do aperfeiçoamento, a gente já se perde nesses caminhos, porque nascem caminhos novos, ferramentas novas, etc. Exatamente. E tal, né? Vou perguntar mais até existencial. Quando essa crise foi dentro do teu mestrado, já foi na tua graduação, você foi desafiado a pensar assim, olha, o que eu vou fazer para as pessoas melhorarem nesse mundo e para o processo, pelo menos mais formal, né? Sim. Que acontece por parte do Estado, enfim, das escolas particulares, alcançar os objetivos. Quando essa provocação por um novo jeito de fazer educação chegou até você? Exato. Quando eu sou formado inicialmente em educação física, depois quando eu fui provocado e aperfeiçoar os processos educativos que eu ministrava na educação básica pública, e procurei fazer um curso de pedagogia, e eu me matriculei num curso EAD. E eu vi que aquela linguagem, né, de ter acesso às informações virtuais, né, e ter acesso a ferramentas diferenciadas, despertou algumas habilidades interessantes. E a investigação no mestrado complementou essa reflexão, né, e eu pude estudar um pouco no mestrado a relação dos imigrantes digitais, então o pessoal que nasceu antes da década de 80, com os nativos digitais. Então, essa relação, ela tende a ser conflituosa, mas eu acho que a gente precisa buscar caminhos onde os professores, né, que são gerações anteriores aos seus alunos, não tenha essa tendência ao conflito, mas sim buscar mecanismos, porque
nós somos seres históricos e culturais, ou seja, eu sou formado a partir do momento que eu interajo com algumas relações que eu tenho com o mundo nesse tempo histórico que eu tenho hoje. Essas ferramentas digitais e tudo isso que a sociedade da informação está trazendo. Os alunos nativos, eles têm isso muito próximo. Será que a gente tem consciência que, de fato, quem nasce aí, quem é nat digital, como você falou, utiliza desses instrumentos assim como se fosse uma continuação da mão? Porque eu gosto de brincar sempre. Eu tenho 40 anos, nasci, enfim, na beira aí dessa era digital, tenho computador desde os 10 anos, quando aprendi, sei lá, fazer um cronômetro com 1000 linhas, a gente tinha que digitar praticamente 1000 linhas para montar um cronômetro no XT, mas eu ainda preciso, por exemplo, de um recurso, claro que esse recurso nunca vai ser banido, um livrinho de anotações. E isso é claro que demanda um tempo, demanda um espaço, enquanto a meninada anota a aula, manda para a nuvem e qualquer um tem acesso, né? Como é que é essa dinâmica hoje para quem nasceu, como você falou, na prática? É reconhecer, é sentir isso como um desafio. Na minha vida prática, na minha vida existencial, eu coloco tudo sempre não como um problema, mas como um desafio, né? Sim. E o quanto, então, a tecnologia e a virtualidade, não só nas informações, mas até no lidar com a informação, atinge dentro da sala de aula hoje? Bom, a minha experiência com alunos, né, nativos digitais é que eles precisam ainda entender a funcionalidade e o potencial que as ferramentas que eles têm em mãos, que o smartphone, por exemplo, tem. Então, por exemplo, todo mundo hoje tem um smartphone que tem uma capacidade de processamento de dados muito superior ao microcomputador que levou o foguete até a Lua, que ocupava 100 metros quadrados. Então, não enfrenta nadão. Então, esse poderoso computador que a gente tem no bolso, ele não se restringe apenas por entretenimento, acessar redes sociais. Ele tem um potencial incrível de pesquisa, de acesso à informação. Mas aí, acessar a informação de um modo crítico, né, de refletir sobre aquilo que está chegando até você, que a gente já falou sobre isso, né, mas também ferramentas de aprendizado, aplicativos próprios para você utilizar com fins educacionais. Então, é esse mecanismo que a gente está convergindo. A antropologia fala sobre as ferramentas como extensão do homem. O computador é uma extensão da nossa capacidade cognitiva. Então, nossa agenda que a gente tem no celular, que desperta lá um pouco antes do que o seu compromisso, e o aplicativo que é o mapa que fala onde você tem de chegar e quanto tempo você vai levar para você chegar. Precisa mais de noção espacial. Entende? Isso é um risco, porque muitas das nossas capacidades, a principal delas é a memória, a gente está terceirizando para uma máquina. Então, isso é um risco. É porque eu acho, quando você trouxe aqui, me trouxe um pouco o Jung, né? Quando ele fala do cavalo, né? Isso. Então, o homem assume o cavalo como uma extensão da força dele, né? Perfeito. Então, seria esse o nosso grande defeito, né? Assumir não como um instrumento. Por exemplo, eu faço uma coisa muito prática para que o computador não seja o meu cavalo, para que ele não seja uma extensão do meu corpo. Tem um dia na semana que eu não uso rede social, eu não uso telefone, eu desligo tudo lá e deixo só, aliás, só o telefone. Não uso o telefone para a forma que ele é, que não é mais de telefone hoje, vamos dizer assim. Só deixo a função telefone para alguma emergência, etc. e tal. Mas eu vejo isso justamente como você está falando, incapacitante em vez de nos ajudar a pensar, não é? Exato. Então, cria-se um vínculo de dependência. Então, as gerações, os nativos digitais que nasceram com isso muito acessível, desenvolveram uma linguagem mais próxima, por isso que essa analogia de nativo e imigrante relacionada à língua, né, corre-se o risco de a gente terceirizar nossas funções cognitivas, né, de uma forma simbólica e criar essa dependência. E outros riscos embutidos nisso. Então, por exemplo, a Google, o Facebook, a Apple sabe exatamente onde nós estamos. O que a gente está fazendo, o que a gente consome, o gosto. Principalmente o que nós consumimos. Então, pode perceber, quando você faz uma pesquisa, você quer comprar um tênis novo, na sua rede social vai aparecer muita propaganda. Um mês aparecendo tênis. Então, assim, tender ao consumo abusivo, né? Então, a era da informação traz muitos benefícios em vários campos da nossa vida, mas também muitos contextos que
podem ser arriscados, né, para a nossa convivência social, por exemplo. As crianças hoje no Reino Unido, foi feito um estudo, elas estão aprendendo funções básicas do smartphone antes de falar ou andar, ou seja, antes do primeiro ano de completar um ano de vida. E já sabe, né? Funções básicas do celular, 2/3 das crianças. Ligar, desligar, realmente. Clicar, jogar o joguinho. Por quê? É a babá do século XXI. Quer que uma criança dê sossego, só entregar seu smartphone para ela, que ela vai interagir com vídeos, com joguinhos, e isso, até certo ponto, pode trazer uns estímulos cognitivos interessantes para o desenvolvimento dela, mas a gente tem que saber o limite das coisas. As crianças hoje estão muito dedicadas a um tempo de tela muito alto, então está trazendo sedentarismo, um ócio, né, negativo. Negativo, porque não dá oportunidade da mente fazer o que ela tem que fazer. Exatamente. Né? E até a gente falando nisso, né, porque no segundo bloco a gente poderia falar, até depois que você vai estar num momento aqui fazendo uma palestra, convidando para ela também, iniciando também uma pós-graduação nessa área, eu acho que a velocidade da informação, nem para um NAT digital, a velocidade que a informação chega, ele consegue processar. Porque tudo bem, a gente pode fazer quantas sinapses o universo tem de átomos, vai dizer o nosso cérebro, né? Mas a gente tem uma capacidade, tem um RAM, tem, né, vamos dizer assim, tem um consciente, um inconsciente, etc e tal, que eu vejo que por vezes essa é tão rápido que a gente não consegue processar. Tanto que a gente, o NAT digital, o que é imigrante, no mundo digital, ele está sempre muito aflorado, raiva e amor junto, ele ama o ídolo, aí o ídolo pisca com o olho errado e ele já odeia, etc e tal, né? Porque justamente, se aquilo é um instrumento, e me parece que cada vez mais essa nação, NAT digital, vamos dizer assim, que é mundial, ela se infantiliza, porque ela não dá oportunidade de se encontrar de verdade. Lá tudo pode ser fake. Né? Ela não tem frustração, porque tem a próxima tela. Sim, né? Porque complicado. a produção de informação, a gente não consegue mais mensurar tão rápida que quão ágil e instantânea. Chega na palma da mão e isso tende a deixar as coisas mais fluídas, né? Não sedimentar, isso que eu estou falando. A educação líquidos, é sedimentar, né? Então, os relacionamentos ficam fluidos. Né? O Bauman já vai trazer isso aí. Exatamente. Né? A modernidade líquida e essa tendência. Então, nada cria raiz. Então, por isso que as gerações anteriores, elas tendem a enxergar alguns comportamentos dos nativos digitais com estranheza. É estranho mesmo. Nós já estamos aí no nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o professor Anderson, ele é docente aqui da Unifev, trabalha com educação aqui em Votuporanga, na Secretaria de Educação, e nós estamos falando, olha, existe desafio para a educação no século XXI? Então esse programa interessa a você que é pai, você que é mãe, você que é educador, né? Depois nós vamos no segundo bloco falar de uma pós-graduação que está sendo aberta aqui, que eu acho que esse tema até eu tenho vontade de fazer, porque realmente ter a oportunidade de sentar e receber uma provocação para a gente pensar o que fazer, né? Que atitude, atitude inclusive ética, política, moral nós vamos ter diante dessas ferramentas que possibilitam uma nova educação, mas também que emburrecem. Tudo isso a gente vai continuar conversando aqui no segundo bloco. Eu conto com a sua audiência, eu te espero daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta.